Olá amigos, tudo bem galera? Vamos lá, esse vídeo aqui que eu vou começar, ele é um novo projeto onde eu comento 10 álbuns favoritos por ano, né? Eu vou começar explicando que essa é uma lista particular, eu não tô criando regras sobre tal álbum ser melhor que o outro, é só a minha preferência com alguns breves comentários por disco. Então vamos lá, explicando, eu vou fazer esse projeto separando 2 sessions por ano, certo? Falando da 10ª posição até a 6ª e depois da 5ª até a 1ª. Resolvi começar pela década de 90, né, porque ao meu ver ela foi um dos períodos assim mais frutíferos pro metal no geral, né? Tinha muita banda tentando ideia nova, trazendo trabalho muito foda dentro do underground, enquanto o mainstream ele tava meio que perdendo força ali para outros estilos que estavam dominando ali as paradas na época, né? Aí, justamente por isso, ao meu ver, fortaleceu as bandas aí que se mantiveram fiéis, tanto as que se mantiveram fiéis, quanto as que estavam tentando ideias novas, né, para levar o estilo para o desenvolvimento natural que foi necessário na época. Vamos começar então aí pelo ano de 1990, né, um ano de transição aí de década e com a cacetada de disco foda. Vamos lá. The Obsessed. Originalmente gravado em 85, né, mas ele foi lançado oficialmente só no ano de 1990 por problemas aí com a gravadora, com a Metal Blade. O debut, né, o primeiro álbum da banda de Doom, The Obsessed, passou um pouco batido aí na época que ele foi lançado, né. As raízes do The Obsessed, elas são ligadas ali diretamente àquela fase meio 72 ali do Black Sabbath, fase ali volume 4, e tava contando, na época a banda tava com o vocalista Wyner no vocal, que também era o frontman do Saint Vitus, né, no mesmo período, apesar dele não estar na banda. O álbum então ele foi lançado alguns anos só depois de quando ele foi originalmente gravado. E enfim, o álbum pra mim ele é uma pérola, né? Ele tem uma sonoridade que é um pouco mais introspectiva, ela é meio viajante, tipo você pega umas músicas como a Tombstone Highway ou Forever Midnight, né? E às vezes até um pouco mais rápidas. Tem umas músicas que tem até uma raiz meio punk ali, como na faixa Na Inner Turmoil. E tudo isso dá um grau mais íntegro no som da banda, né? O que eu acho que diferencia um pouco das outras que eram um pouco mais arrastadas ali na mesma época. Tendo assim uma produção então mais orgânica, que remete diretamente ali à metade dos anos 80, esse álbum ele é aquele que abre a minha lista aí, representando a 10ª posição. Vamos lá. Sanctuary, Into the Mirror Black. Então, um dos representantes aí mais conhecidos do cenário de Seattle, né, falando de metal, o Sanctuary ele surpreendeu aí em 1990, né, com o lançamento do Into the Mirror Black. A banda, né, que ela já tinha feito no debut aí uma forma característica, única, né, mais obscura de heavy metal tradicional, ela se desenvolveu ainda mais nesse álbum que é mais ambicioso, com algumas poucas influências ali de thrash metal nos riffs. Eu vejo que a banda tá mais controlada, tá ainda mais sombria, mais depressiva do que no primeiro álbum, né? E mais uma vez com música tipo muito além do que qualquer álbum padrão assim do estilo. Você dá uma conferida aí numas faixas como Taste Revenge ou Communion, que puta, já dá a letra do que eu tô querendo dizer, né? Isso é um clássico, velho, que tem na minha lista particular a 9ª posição garantida. Anthrax, Persistence of Time. Vamos aí, saindo de Seattle, indo pra Nova York, um lado pro outro ali, no topo dos Estados Unidos, fronteira ali do Canadá. Foi uma das bandas aí, o Anthrax foi uma das bandas precursoras, né, mais criativas do thrash, e que ao meu ver ela chegou ao ápice ali no ano de 1990, né. Inicialmente, você vê o Persistence of Time é um álbum meio que ele choca um pouco os fãs, né. Porque você meio que esquece a ideia de que era uma banda bem humorada e divertida, porque o clima do Persistence of Time ele é totalmente diferente, ele é mais obscuro, ele é mais direto, e tem uma mensagem, ele é totalmente ligado assim, a problemas sociais, tema de racismo, de liberdade, ou da falta de liberdade no caso, né? Comportamentos humanos aí no geral. E acima disso tudo, tem o mais importante, que é a construção das músicas e os riffs. E meus amigos, velho, puta que pariu, que riffs, velho. O Scott Ian, velho, ele chegou a um nível, assim, absurdo de criatividade. E desde o início do álbum até a última nota, assim, só tem riff incrível. Que é mais ou menos que eu vejo como o ápice do que o thrash metal podia chegar como estilo. É uma pena, né, que depois a banda tenha deixado esse nível tão alto aí de qualidade pra trás, pra arriscar numa linha um pouco mais alternativa.
que, sei lá, pra mim não combinou em nada com a banda. Mas ainda assim, tá ligado? Persistence of Time foi o marco do fim do período clássico do Anthrax e pega aí a 8ª posição na minha lista. Napalm Death, Armored Corruption. Depois de chocar toda a cena aí, firmando o grindcore como um estilo nos anos 80, o Napalm Death ele se renovou um pouco antes aí do lançamento do Armored Corruption, né? Teve mudança na formação e uma proposta mais voltada ali ao death metal. Deu com a entrada aí com também dos guitarristas aí, o Jesse Pintado e o Mitch Harris, além da troca na voz, né? Que dessa vez foi com o Sr. Barney Greenway. E isso elevou a banda a um patamar muito além, assim, dentro da música pesada, né? Ainda assim, a essência da banda continua, só que nesse álbum, ela tá, ao meu ver, ela tá bem mais trabalhada e variada, né? Tem músicas mais longas, mas pra mim elas são tão intensas quanto o que o Napalm Death fez anteriormente. Eu acho que o que dá o maior gás nesse álbum é o trabalho totalmente insano de bateria do Mick Harris, né? Que infelizmente ele sairia da banda, né, e ia abandonar a cena um pouco antes do lançamento do álbum posterior aí do Napalm Death. Quanto ao disco em si, isso é um turbilhão esse álbum, cara. É um caos feito em forma de música, mais controlado do que anteriormente, né? Com a mãozinha mágica ali do Scott Burns na gravação, que eu acredito que deve ter sido crucial para levar o Napalm Death para um patamar assim tão alto. Bom, particularmente ele é o meu álbum disparado assim favorito do Napalm Death e figura aqui na 7ª posição da minha lista. Vamos lá. Atheist, Piece of Time, né? Conforme a descrição da própria banda, na época do lançamento desse álbum, o Atheist era uma junção de 3 elementos assim de outras bandas, né? Que era uma tentativa de unir a técnica do Rush, a agressividade do Slayer e os arranjos musicais diversos ali do Merciful Fate. O Piece of Time, pra mim, ele é um álbum que impulsionou assim o thrash death metal aí para um caminho mais técnico e mais intrincado, influenciando diretamente gente tipo Chuck Schuldiner, né, que veio depois ia vir com os lançamentos aí do death nos anos 90, também seguindo um pouco essa linha mais técnica. O Piece of Time em si, ele ainda é um pouco mais direto do que os álbuns que viriam depois do Atheist, mas ainda é muito além do que era tocado no death metal ali naquela época, né? E a banda contava com o baixista Roger Patterson, que ia falecer no mesmo ano e, coincidentemente, assim, da mesma maneira que o Cliff Burton morreu, né, tipo, 4 anos atrás, em 86, né? Eu diria, assim, que a melhor maneira de você compreender o que é a ideia do Atheist, compreender esse álbum é indo direto na faixa título, que é uma peça meio épica, assim, que representa, ao meu ver, tudo que o Atheist essencialmente é. Isso aí, galera. Valeu por ter acompanhado. Aí, quem viu, curtiu, comenta aí alguma coisa, comenta a lista de vocês. Esses foram da 10ª até a 6ª posição. O próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser da 5ª até a 1ª do ano de 1990. Então, é isso aí. Metal on!